Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 22ª rodada. Sábado aqui no Rio, frio, um sábado frio, diferente para o Carioca. O Carioca estranha muito essa temperatura. E tivemos no Nilton Santos, também conhecido como Engenhão. O Botafogo não gosta muito que chame de Engenhão. Mas como não foi o Botafogo, foi o clássico carioca Vasco da Gama e Fluminense. Mano de campo do Vasco da Gama, não foi em São Januário, acho que com a questão de segurança. No Maracanã, ia ficar caro para o Vasco da Gama, essa é a grande verdade. Então foi pro Engenhão, né? Jogar o clássico Vasco da Gama e Fluminense. E dois times deste tamanho, campeões de Libertadores, do Fluminense, o atual campeão da Libertadores, brigando contra o rebaixamento. Dificilmente um jogo 9h30 da noite, um frio da porra aqui no Rio, ia dar um público muito grande. Além da campanha que os dois estão fazendo. Então, a tendência é que o público fosse muito pequeno. E, sinceramente, eu não sei quanto foi o público, mas eu duvido que foi muito grande. Eu vi pela TV, obviamente. Lá tinha muita gente aglomerada no meio. Né? Eu, sinceramente, eu não sei qual foi o público que deu. Mas não acredito que tenha dado um público muito grande. Se enfrentaram o Vasco da Gama e o Fluminense. O Fluminense vinha aí de uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro de recuperação. Fluminense, que começou muito mal, ficou como último colocado durante um bom tempo, conseguiu se recuperar com a chegada do Mano, foi eliminado agora na Copa do Brasil, mas queria continuar a sua boa recuperação no Brasileirão, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento. E o Vasco da Gama, que tinha dado uma boa xeringada, tinha se livrado da zona de rebaixamento, dado uma respirada, voltou a patinar, ficou de novo perto da zona do rebaixamento e precisava vencer. Os dois precisavam vencer, o empate seria ruim para os dois e a derrota pior ainda. E o Vasco da Gama, o Machão da Gama, venceu o Fluminense por 2-0, num gol polêmico pra cacete. Irmão, eu vou ser bem sincero. Quando tem um jogo e aparece como árbitro Daronco, os adversários falam o seguinte: bem feito, agora atura o Daronco, rodada passada foi eu. É mais ou menos assim que está acontecendo, parceiro. O nego vai dar a escala, olho é o Daronco, já fala, me fudi, ferrou. Posso me dar bem, né? Tem que ver qual é na moeda, se ele vai ficar do teu lado ou contra, né? O Daronco é complicado. Ele também é um cara que ele não ajuda, né? Ele não ajuda a não falar mal dele. Cara, a polêmica assim, apesar de ser o Daronco, ser muito questionado, cara, mas eu também fiquei na dúvida, né? Eu fiquei na dúvida, mas eu não sou árbitro, tá? Eu fiquei na dúvida, mas eu não sou árbitro, tá? Mas, pelo que a gente vê, né, de lances parecidos, a maioria dos árbitros eu acho que não daria o gol. Eu acho que a maioria dos árbitros não daria gol. Eu acho que se ele não desse o gol, eu acho que até o vascaíno não ia reclamar tanto. Se o Daronco não desse o gol, acho que os vascaínos não iam reclamar tanto. Mas como ele deu o gol, mas nesse caso eu também não sei se o Daronco está completamente errado, e aí eu vou dar a minha opinião. Vasco da Gama 2, Fluminense 0. Vitória justa? Na minha opinião, sim. Vitória justa. Apesar do gol polêmico. Mas o segundo gol não foi polêmico.
O segundo gol não foi polêmico, o segundo gol foi um gol legal. E o Fluminense não fez nenhum. Então, irmão, vitória justa do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a classificação, vamos falar aqui sobre os números, o próximo jogo de cada um e dar a minha opinião. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do Fluminense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Rosinha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Beleza? Então vamos lá para a gente falar desse jogão que aconteceu no Engenhão. Vamos lá. Bom, vamos aqui de cara pegar a classificação, né? Bom, com esta vitória, o Vasco da Gama está indo, a 27 pontos em 21 jogos. Está nesse momento na décima colocação, está na primeira página. Porém, ainda tem jogos a se fazer, mas tem times ainda a jogar. Porém, o Bragantino já jogou e empatou com o Corinthians. Está ali com 27 pontos. O Grêmio jogou, ganhou do Cuiabá. Foi a 24. O Criciúma ainda vai jogar, se eu não estiver enganado. Ou já jogou. Agora eu não lembro se o Criciúma já jogou ou não. Não. O Criciúma não jogou, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Não, o Criciúma já jogou com Fortaleza. O Criciúma jogou com Fortaleza e perdeu. O Grêmio ganhou do Goiás. Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram. Corinthians e Bragantino empataram em 1-1. E o Vasco que ganhou de 2-0. Ou seja, pegar aqui. Então, cara, Bragantino já jogou, o Grêmio já jogou, o Criciúma já jogou. Quem vai jogar é o Juventude, mas tem 22 pontos. Não passa o Vasco. Então, todo mundo que está abaixo do Vasco, ninguém vai passar o Vasco. Então, o Vasco vai terminar a rodada na 10ª colocação, com 27 pontos. Está, nesse momento, a 6 pontos do Corinthians, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, abre, isso que é mais importante. O mais importante que está na 10ª colocação é a distância para o rebaixamento. E a torcida do Vasco, e aqui eu não estou sacaneando, aqui eu estou falando, fazendo uma análise, a torcida do Vasco não tem que pensar, somos o 10º colocado, já podemos olhar para cima. Não pode olhar para cima. O time do Vasco é fraco. O time do Vasco é fraco. O Vasco tem que tentar se distanciar. O fato de estar a 6 pontos não quer dizer muita coisa. Perde 2, cola de novo no rebaixamento. Então o Vasco tem que pensar em abrir. Se lá na frente pintar uma Sul-Americana, beleza. Mas hoje o Vasco não pode sonhar. Estamos na 10ª colocação, vamos pensar em uma Libertadores, quem sabe encostar no São Paulo, que está com 35. Não viajem. O time do Vasco é fraco. O time do Vasco é fraco. Não é para Libertadores. Se não cair e pegar uma Sul-Americanazinha, já tá bom. Bom, vão me criticar, mas estou sendo honesto e eu não estou sacaneando. Estou sendo honesto. O time do Vasco é limitadaço. Limitadaço. Tá? E está ali na 10ª colocação com 27 pontos. Na próxima rodada, o Vasco da Gama vai jogar fora de casa contra o Criciúma. Confronto direto. Mais um jogo que o Vasco aí precisa vencer para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento. E o Fluminense? O Fluminense que estava na 17ª colocação, na beirola aí para quem sabe, nessa rodada sair da zona de rebaixamento, caiu uma posição e está na 18ª com 20 pontos. Atrás dele tem o Cuiabá com 17, mas já jogou, então não tem como igualar.
E o Atlético Goianiense que tem 12, que é o último colocado e não vai pegar. Então, o Fluminense vai terminar a rodada uma posição a menos, na 18ª colocação. Nesse momento, o Fluminense está a 1 ponto só do Internacional, mas o Internacional ainda vai jogar, que tem 21 pontos. O Vitória ainda vai jogar, que tem 21 pontos. E o Juventude vai jogar, que tem 22 pontos. Ou seja, o Fluminense tem que secar esses times para não abrir, para eles não ganharem e não abrir para o Fluminense, porque aí se abrir. Tipo, o Internacional ganha, vai a 24. O Fluminense já não pega mais o Internacional. O Vitória ganha, vai a 24. O Fluminense não pega na próxima rodada. O Juventude empata, chega a 23. O Fluminense vai ter que brigar com o Juventude ali, de repente não salva. Então, o Fluminense tem que secar esses times, Corinthians, Internacional, Vitória, Juventude, para que esses times não ganhem. E o Fluminense na próxima rodada, quem sabe, vencendo, consiga sair da zona de rebaixamento. A situação do Fluminense é muito complicada. O Fluminense na próxima rodada joga contra o Grêmio. Não. Próxima rodada o Fluminense pega o Corinthians em casa. O Grêmio é pela Libertadores. Então na próxima rodada o Fluminense pega o Corinthians em casa. Corinthians, 17º, Fluminense, 18º. Bom, confronto direto em casa para tentar sair da zona de rebaixamento e passar o Corinthians. Bom, só lembrando que o Vasco nessa semana tem a semana livre. Semana passada jogou pela Copa do Brasil, o Vasco passou, o Fluminense foi eliminado e nessa semana o Fluminense tem a Libertadores contra o Grêmio. Irmão, o Fluminense não pode pensar em Libertadores. O Fluminense não tem time para Libertadores. O Fluminense não está tendo time para o Campeonato Brasileiro, vai ter para Libertadores. O Fluminense não tem time para Libertadores, irmão. Então, e tem outro detalhe, né? O Thiago Silva joga quando? O Thiago Silva não pode jogar no campo pesado. O Thiago Silva não pode jogar em grama sintética. Porra! Contratou ele para quê? Contratou o Thiago Silva para quê? Não sei, né? Mas, irmão, o Fluminense tem que ir com o time reserva nesse jogo contra o Grêmio. Time reserva, esquece a Libertadores. O Fluminense não pode pensar em Libertadores. O Fluminense tem que poupar contra o Grêmio. Tá? E só um outro detalhe. Vi a torcida do Fluminense aí com uma expectativa muito grande sobre o Ignacio, o zagueiro Ignacio. Bom, eu conheci um Ignacio, né? Um zagueiro Ignacio, que era, na época, o Bahia tinha um time de aspirantes. E tinha um Ignacio lá que jogava no Sub-23, que era o aspirante. Esse Ignacio é até de Natal, de Currais Novos. Currais Novos, onde eu fui. Meu cunhado morava em Currais Novos, que é Rio Grande do Norte. Tem um grande amigo chamado Diego, lá no Rio Grande do Norte, lá em Currais Novos. Fui na feirinha, conheço Currais Novos. Esse zagueiro era de lá. Deu uma rodada ali pelo Nordeste, parou no Bahia. Depois fez alguns bons jogos pelo Bahia, fez aí uma temporada boa, relativamente boa pelo Bahia, e foi vendido lá para fora. Bom, eu fiquei pensando, será que é o mesmo Ignacio? Fui dar uma pesquisada. É o mesmo Ignacio. Porra, torcedor do Fluminense, vocês estão de sacanagem. Esse Ignacio é meia bomba. Ele é igual a todo mundo que está lá no Fluminense. Mas ele estava no América do México, estava no Aliança, sei lá, estava num time fora. Pô, irmão, na boa, esse Ignacio é limitado, irmão. É limitado. É igual que tem lá, pô. Ignacio é mais um. É mais um. Tem nada, o Ignacio não tem nada demais. É mais um só. Tem altura, bom de cabeça, mas é mais um. Mais um. Fluminense contratou um zagueiro, que é mais um, para compor ali. Então vamos lá. Bom, já falei que o resultado foi justo. Aí a gente pega aqui. Chute. O Vasco deu 8, o Fluminense deu 12. Chutes em direção ao gol. O Vasco deu 3 e o Fluminense deu 3. Bom, um jogo muito pouco criativo. Um jogo muito pouco criativo. Apesar de ter no meio campo um Arias, um Ganso, você tem um Payet, mas um jogo muito pouco criativo. Por quê? É fácil explicar por que o jogo é pouco criativo. Os dois times têm como princípio não tomar gol. O princípio dos dois times é não tomar gol.
É, é diminuir o sangramento. Olha aqui. Vou pegar aqui rápido. O Vasco tem um saldo de -7. O Fluminense tem um saldo de -10. Porra, o saldo do Vasco é -7, o do Fluminense é -10. Ou seja, o objetivo dos dois treinadores é parar de sangrar. Então o objetivo é se defender primeiro. Então, primeiro me defendo, depois eu ataco. Então, cara, vai ser um time, vai ser um jogo onde os times vão atacar, mas com medo de tomar o contra-ataque. Então, eles atacam já com medo. Simples assim, irmão. Simples assim. São dois times que não são talhados para atacar, que não são treinados para atacar. São dois times que são treinados para defender e contra-atacar. Aí, quando tem que atacar, aí vai da qualidade, vai do dia e vai do medo, né? Das oportunidades ali. Mas não são times que arriscam muito. Nem Vasco, nem Fluminense arriscam muito. E aí, o número de chutes, o número de oportunidades vai diminuir. São jogos assim que o número de oportunidades vão ser pouca e aí, as poucas oportunidades que tiver, você vai ter que aproveitar. Você pega posse de bola, foi mais do Fluminense, até porque o Vasco fez o gol e ficou um pouco mais atrás, defendendo o resultado. Precisão nos passos, alto, 85 para um lado, 90 para o outro. Faltas, o Vasco fez o dobro de faltas do Fluminense, fez 23. Cartões amarelos, 3 para cada lado, impedimentos 2 para um lado e 1 para o outro. É um jogo que não ia ter muito impedimento, é óbvio, né? Porque os times não iam dar contra-ataque um para o outro. Escanteios 6 para o Vasco e 2 para o Fluminense. Bom, apesar de não ter sido um jogo com grandes chances, mas foi um jogo movimentado. Mas foi um jogo pouco criativo. Foi movimentado, disputado. Não vou falar que foi bem jogado, apesar de ter acertado muitos passos, mas não foi um jogo bem jogado porque criaram um pouco. Mas não foi ruim. Foi um jogo animado. Mas faltou criatividade. As defesas, os sistemas defensivos sobressaíram sobre os ataques. Principalmente o do Vasco, que não tomou gol. Então o Fluminense foi menos criativo ainda do que o Vasco. Apesar do Fluminense ter o Arias e ter o Ganso. O Vasco acabou sendo mais criativo. Então, foi um jogo de pouca criatividade e quem criou um pouco mais e aproveitou melhor as oportunidades, ganhou. Foi o Vasco. São dois times talhados para defender e depois atacar. É por isso que se criou pouco. Bom, aí vamos lá. Gol do Fluminense, do Vasco. Um no primeiro tempo e o outro no segundo. Do segundo tempo, gol legal, bola jogada dentro da área. Acho que um chute, uma cabeçada. O Fábio faz uma boa defesa, sobe o jogador do Vasco. Acho que foi até o Vitor Luiz. Cabeceia, o Fábio consegue tirar, mas já estava dentro do gol. Legal. Primeiro gol, que é a polêmica. Bola jogada dentro da área. Bola vem picotando, batendo em todo mundo. Bate na mão do Léo, do zagueiro do Vasco, que estava dentro da área. Vai no Verrete. A bola bate meio barriga, meio mão, meio coxa. Os jogadores do Fluminense todos levantam a mão. Vai. A bola sobe para ele e vai chuta. A princípio, mão clara, né? Duas mãos. Uma do Léo e a outra do Verrete. E aí o Daronco espera. O VAR começa a falar. Ele vai pro visor. E aí entende que a mão do Léo foi uma mão... como é que eu vou dizer e como é que falaram? Foi uma mão involuntária. Foi uma mão involuntária. Tá? Então, a mão do Léo, se fosse só a mão do Léo, já era gol.
porque foi uma mão involuntária. Ele estava próximo do corpo, não tinha como tirar. Beleza. Apesar que essa mão involuntária do atacante para, né? Essa mão involuntária do atacante para. E ele era o atacante, ou não era? Então eu não entendi um pouco, mas vamos lá. Do Léo, a mão foi involuntária. Legal. Eu não estou falando que está errado, mas a regra não diz muito isso. Tá? Mas a mão foi involuntária, acho legal. Não acho que qualquer mão tem que se parar o jogo. E aí vai a do Verratti. Bom, a do Verratti, você olhando rápido, a impressão que dá é que ele amortece a bola com a mão. E a bola sobra na frente para ele chutar. Só que depois de você olhando de novo, você vai olhando, e cada vez você tem menos certeza que a bola realmente bateu na mão. A impressão que dá é que a bola bate na barriga dele. E ele encolhe um pouco a perna, aí parece que fica entre a perna, entre a coxa aqui e a barriga. Então você olha para um lado, olha para o outro, o ângulo do VAR era uma merda. O ângulo do VAR, para você cravar que bateu na mão dele, era difícil. Eu sei que a torcida do Fluminense vai falar, pô, Magalhães, foi lógico. A mão foi lógica. A mão foi lógica do Verratti. Bom, a torcida do Fluminense falando isso, eu não posso discordar. Mas o que eu estou falando é o seguinte, pelas imagens que passou, eu sinceramente não tive muita certeza que bateu na mão. Eu tive a sensação que bateu na mão. Agora, certeza eu não tive. E pelo que parece, o Daronco foi por esse caminho. Ele não teve certeza. O VAR não teve certeza. Até o analista da Globo, parece, disse que também não teve certeza que a bola bateu na mão. E aí, ele não tendo certeza, ele privilegiou o gol. Na minha opinião, se você não tem certeza de uma coisa entre não dar o gol e dar o gol, eu acho que tem que dar o gol. Essa é a minha opinião. Ele não tem certeza que bateu na mão. Bom, se não tem certeza, na dúvida, o gol. Essa é a minha opinião. E aí o Daronco deu o gol. Bom, vai gerar uma polêmica da porra. Eu tenho certeza que meus amigos Rogério, os dois Rogérios, vão falar que agora VAR, eles falam VAR Mengo, né? Fala que o VAR só rouba pro Flamengo. Bom, e agora? Né? O VAR roubou pro VAR. Bom, então o Fluminense toma porrada de todo mundo, né? Porque todo mundo, o VAR ajuda menos o Fluminense. Será? Bom, eu, na minha opinião, também não fiquei com certeza 100% se bateu ou não na mão. Fiquei com a sensação que bateu na mão, mas, olhando as imagens, não tem como cravar. Aí, como eu falei, a torcida do Fluminense vai falar que foi mão clara. A do Vasco vai falar que não. Eu, particularmente, parecido com o Daronco, também não tive certeza de que foi mão ou não foi mão. E ele preferiu dar o gol. Agora, quando eu falei que o Daronco se enrola, ele também procura, porque se o Daronco chega e fala, não, mão, acabou, a torcida do Vasco não ia reclamar muito. Não ia. Porque teve duas mãos. A do Léo, que falou que foi involuntário, e essa do Verratti, se foi ou não. Mas quando ele dá o gol, muda, né? Muda. Porque todo mundo falou que foi muito clara a mão. Vou repetir. Não tenho tanta certeza assim como ele não teve. Então, é polêmica, mas, independente da polêmica, esquece esse gol do Verratti, se foi de mão ou não. Quem é que fez outro gol? Foi o Vasco. O Fluminense fez algum gol? Não. Então, torcida tricolor. Não tem como. Se ficar chorando por causa desse gol, vai ser chororô. Porque o Fluminense não conseguiu fazer nenhum gol e ainda tomou outro. Então, vitória justa do Vasco da Gama em cima do Fluminense. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.